estudantes do 6º ano, tudo bem com vocês? Que bom! Vamos estudar? Vamos lá? Hoje nós vamos ler e interpretar um classificado poético, vamos compreender o que é intertextualidade e vamos conhecer algumas figuras de linguagem de som ou harmonia. Vamos lá? Você já escreveu poemas para oferecer a alguém sonhos, sensações e sentimentos? Você já fez isso? Escreveu um texto oferecendo a alguém? Pois é. Vamos ler um classificado poético, então. Atenção! Compro gavetas, compro armários, cômodas e baús. Preciso guardar minha infância, os jogos de amarelinha, os segredos que me contaram lá no fundo do quintal. Preciso guardar minhas lembranças, as viagens que não fiz, ciranda, cirandinha, e o gosto de aventura que havia nas manhãs. Preciso guardar meus talismãs, o anel que tu me deste, o amor que tu me tinhas e as histórias que eu vivi. Que lindo esse poema da Rosiana Murray, né? Olha o que ela quer. Ela quer comprar cômodas e gavetas e baús para guardar as suas lembranças, para guardar os segredos que ela ouviu lá no fundo do quintal. Para guardar, olha isso aqui, ó, os talismãs. O que é um talismã? O anel que tu me deste, mas também o amor que tu me tinhas. Muito bonito. Tá aqui a nossa autora que trouxe para nós esse belo poema, né? A autora de livros de poesia e contos para crianças, jovens e adultos, Rosiana Murray. Atividade 1 para você, anota lá no seu caderno. Classificado poético, atividade 1. Leia o trecho. Atenção! Compro gavetas, compro armários, cômodas e baús. Preciso guardar minha infância, os jogos de amarelinha, os segredos que me contaram lá no fundo do quintal. Preciso guardar minhas lembranças. Agora, atividade. Por que a poeta ou o eu lírico sente necessidade das gavetas, baús e etc.? O que ela estaria perdendo? Vou te dar um tempo, dá uma olhada no texto se você não conseguir descobrir rapidamente e eu já volto. Estava fácil, né? O que ela estaria perdendo? Pois é, ela precisa de gavetas e baús para guardar a infância e as lembranças de tudo o que esse tempo significa. As aventuras, as brincadeiras,
os cantos, as delicadezas, tudo que na vida adulta muitas vezes vai ficando para trás. Então veja, o que é que ela estava perdendo? Ela estava perdendo esse sonho todo que a infância traz para nós, né? Olha, as brincadeiras, as aventuras, tudo isso ela já estava perdendo. E para não perder, ela quer o quê? Colocar tudo isso guardado em cômodas, baús, gavetas. Vamos relembrar o que é um gênero classificado? Os anúncios classificados têm como principais funções comunicativas as seguintes categorias. Quando é que a gente vai fazer um anúncio classificado? Quando nós queremos oferecer ou pedir emprego, ou oportunidade, vender ou alugar imóveis, móveis, veículos, serviços e objetos em geral. Além disso, as pessoas podem utilizar as páginas de anúncios para procurar algo que desejam. Ou seja, os anúncios, eles servem para que nós possamos comunicar às outras pessoas aquilo que nos interessa, quando queremos vender, alugar, emprestar, enfim, seja lá o que for que tenha interesse de um negócio, né? Agora vamos entender o que é um classificado poético. Se classificado é para vender, para alugar, para comprar, o poético é para quê? Os classificados poéticos são versos cheios de poesia que geralmente anunciam a venda, a troca de algo, aluga-se ou procura-se algo. Esses textos imitam a estrutura do gênero classificado que circula em jornais impressos ou online. E é poético porque não oferece coisas materiais, mas sim sensações. Como assim, professora? Um objeto, você vai vender, por exemplo, uma bicicleta. Você vai mostrar lá para o seu comprador, para o seu potencial comprador, como é essa bicicleta, o ano que ela tem, quantos anos ela tem de uso, qual é o estado de conservação dela, a sua cor, se tem marcha, se não tem, como é o guidão, se tem descascado, se está com a pintura inteira, tudo isso. Agora, o poético não, né? O poético é uma sensação. Então, veja, se você vai vender um caderno, e você diz que é um caderno de 10 matérias e folhas limpas e tal. Agora, se você diz é um caderno que poderia ter registrado as minhas grandes emoções, os meus grandes sentimentos, o amor que eu recebi de tal pessoa. Olha como muda, né? Então, é um classificado poético, é o lirismo, é verso cheio de poesia, tá? Leia o fragmento. As viagens que não fiz, ciranda, cirandinha, e o gosto de aventura que havia nas manhãs. Preciso guardar meus talismãs, o anel que tu me deste, o amor que tu me tinhas e as histórias que eu vivi. Atividade 2. Os versos destacados remetem a qual outro texto? Eu não sei se você sabe, né? Porque é um texto clássico, né? É uma cantiga de roda maravilhosa, eu espero que você saiba. Eu te espero e já a gente confere então.
E aí, conseguiu? Olha só, os versos destacados remetem a outro texto, remetem à cantiga de roda, também conhecida como ciranda ou brincadeira de roda, chamada ciranda, cirandinha. Você conhece essa cantiga de roda? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volte e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vida e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Esse é o texto cuja intertextualidade foi parar nesse poema que acabamos de ler. Qual palavra você falou, professora? Nós falamos aqui em intertextualidade. E o que é isso? A esse recurso dá-se o nome de intertextualidade, que, dentre outras coisas, é quando um texto retoma uma parte ou a totalidade de outro texto, o texto fonte. Nesse caso, o classificado poético retomou partes da cantiga ciranda, cirandinha. Professora, e pode fazer isso? Pois é, pessoal, há uma diferença entre intertextualidade e plágio. Porque o plágio, você pega aquele texto, pega o texto de outra pessoa e coloca como se fosse seu. Isso é crime. Intertextualidade, você vai numa outra fonte, traz parte daquele texto agora para o seu texto e mostra, né, que você fez essa leitura anterior e que coube aqui no meu texto aquela parte do outro. Isso é pesquisa, isso é intertextualidade, isso é riquíssimo, muito importante. Então, por exemplo, você vai produzir um texto seu, você pode trazer parte de outras leituras ali, de forma evidente, que no caso é a intertextualidade, tá certo? No intuito de expor de maneiras diversas as suas intenções, os autores fazem uso de figuras de linguagem como recursos da língua, os quais funcionam também como marcadores de estilo de escrita. Esses elementos linguísticos são muito presentes nos textos literários, como poemas, romances, contos, etc. Ou seja, professora, eu quando leio um texto literário, eu acho muito bonito que eles fazem muitas comparações, eles usam uma beleza diferente. E sim, a essa beleza diferente, que nós damos o nome de estético, para construir o estético do texto literário, nós vamos usar figuras de linguagem, que é uma linguagem conotativa, uma linguagem que tem muitas interpretações além daquelas literais, aquelas reais das palavras, né? Vamos conhecer duas figuras de linguagem de som ou harmonia? Vamos lá? Aliteração e assonância. O que é a aliteração, professora? Consiste na repetição ordenada dos mesmos sons consonantais. Como assim? Olha, a velocidade do vento eram vozes veludas, veladas. O que a professora fez? A professora ficou repetindo o som do V. Né? Isso é a aliteração. Quando eu faço isso de forma intencional, eu uso uma figura de linguagem chamada aliteração, repetição do som da consoante. E a assonância, professora, consiste na repetição ordenada de sons vocálicos idênticos. Como assim? Imagine que você diz assim, ó, eu tomei suco de abacaxi lá no Piquiri. Pronto, repetição do som do I, isso é uma assonância. Eu posso fazer isso? Fica legal? Fica muito legal. Exemplos de aliterações da literatura. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O pato pateta pintou o caneco. Nós temos aqui do Vinícius de Moraes. E a assonância? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha só, o E, né, e o F de novo aqui, nós temos a literação aqui também. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul. O que eu fiz aqui? Repetição do som do U. Assonância vogal, aliteração, repetição do som da consoante. Atividade 3 para você. Leia o trecho do classificado poético. Atenção, compro gavetas, compro armários, cômodas e baús.
Que figura de linguagem está presente nesse fragmento? A aliteração ou a assonância? Justifique, não se esqueça, a aliteração, som da consoante, a assonância, som, repetição do som da vogal. Eu te espero e já voltamos. Conseguiu? Estava fácil, né? A figura de linguagem presente é a aliteração. Qual que foi o som, então, que foi repetido? Ocasionada pela repetição ordenada de mesmos sons consonantais, o C e o PR. Atenção, compro gavetas, compro armários, cômodas e baús. Olha o C repetido e o PR também. Conheça mais de um classificado poético. Vamos lá? Colecionador de cheiros troca um cheiro de cidade por um cheiro de neblina, um cheiro de gasolina por um cheiro de chuva fina, um cheiro de cimento por um cheiro de orvalho no vento. Rosiana Murray trouxe para nós esse poema. Lindo, né? Atividade 4. Leia o trecho do classificado poético. Um cheiro de cidade por um cheiro de neblina, um cheiro de gasolina por um cheiro de chuva fina. Identifique a aliteração e a assonância nos versos acima, tá muito fácil.
Conseguiu responder? Que bom. Vamos então ver como é que ficou essa resposta? A assonância ocasionada pela repetição ordenada de sons vocálicos idênticos. A letra I, ó. Cidade, neblina, ina, gasolina, ina, fina, ina. O I destacou. A literação ocasionada pela repetição ordenada dos mesmos sons consonantais. Cheiro, 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 cheiro e chuva. Percebe? Então, quando eu tiver o som da consoante, nós vamos ter a aliteração. Quando tiver o som da vogal sendo repetido, nós teremos aí, então, a assonância, tá certo, pessoal? Na aula de hoje, nós lemos e interpretamos um classificado poético. Compreendemos o que é intertextualidade, conhecemos as figuras de linguagem ou de som, a aliteração e a assonância, tá certo, pessoal? Nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima.